Tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tibus do canal Cicleton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e, claro, que rezem por mim. Queria pedir a todos vocês que também me sigam nas minhas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. É preciso que isso seja feito para que o meu alcance aumente cada vez mais. Agradeço a todos de antemão. Vejam, a situação da Venezuela tornou-se algo insustentável, ou ao menos indefensável. Quase nenhum país está aceitando isso. O Brasil é um dos poucos que aceitam, um dos poucos que até agora estão em processo de reconhecer o regime venezuelano. E outros países membros do Foro de São Paulo estão evitando se comprometer. O negócio não está bom. Inclusive, o PT, se ele não estivesse em um descompasso geracional tão grande, já deveria ter saído disso aí. Isso é uma coisa que só prejudica o PT com a opinião pública. O PT, nesse momento, está muito seguro do poder que tem. Até compreensivelmente. Apesar de que, assim, com o dólar a mais de 5,70, o PT não deveria estar tão certo assim do seu domínio futuro. Parece-me claro que o Lula está no processo de perder aquilo que o Eric Feiglin chamava de representação existencial. Também o crime, etc. Se as coisas continuarem assim, o Lula acho que vai perder a representação existencial dele e o resultado eu acho que será o para o PT. É algo que se deve esperar. Agora, o Finazzo foi um dos poucos observadores que defenderam o processo eleitoral venezuelano como democrático. O comandante Robinson Farinhaço, ele é uma figura que eu até já defendi muito. Em grande parte para agradar amigos, vou ser bem sincero. Ser bem sincero. É uma das coisas do Cicleton de que eu me arrependo. Ter defendido muito Farinhaço. É o seguinte. O Farinhaço, ele apareceu em um momento no qual a televisão brasileira, a imprensa brasileira estava em um péssimo nível de cobertura geopolítica. Ainda está, na verdade. Só tem dois jornalistas geopolíticos mais ou menos razoáveis, que são o Demetrio Maioli e o William Vac. São os dois que são razoáveis. Um mais ou menos de centro-esquerda, o Maioli, e o outro, o William Vac, mais ou menos de centro-direita. Mas de resto o nível era muito baixo. Aí, o pessoal estava na necessidade, na internet brasileira, de se buscar pessoas que entendessem de geopolítica. O problema é o seguinte, é que os nomes eram muito fracos. E o Farinhaço apareceu nesse arte da guerra. E ele é um tipo. Ele tem essa fala mansa, assim, que o brasileiro tanto ama. E logo ele conseguiu seduzir, em primeiro lugar, a direita. O Olavo de Carvalho dizia que não, tem que admitir, ele é um homem de cultura. O Olavo de Carvalho não dava nenhuma. O Olavo de Carvalho, na hora de escolher ungir ou não alguém, era uma catástrofe. Era uma catástrofe.
Olavo de Carvalho tinha um péssimo senso de reconhecimento de talento. Péssimo, 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 péssimo. Uma catástrofe. Catástrofe mesmo. Não vou nem falar, por. Enfim, não, tantos nomes, né? Débora Deli também. Mas e aí? Farinhaço cresceu muito e foi se voltando para esse bloco eurasiano. Muito rapidamente. Ele é abertamente um defensor dos interesses do bloco russo-chinês. Farinhaço só entende um pouco de um assunto: armamento. Armamento. E ainda assim tem ressalvas. Olha, no momento em que eu percebi que havia algo de errado na alt-right brasileira, com esses elementos de nacionalismo fiduciário e defesa do bloco russo-chinês, foi quando a alt-right brasileira defendeu a aquisição do caça Gripen. Este caso da Gripen foi uma das histórias mais estranhas, eu acho que já aconteceram no Brasil. Aquele caso não foi amplamente divulgado pela imprensa brasileira. Embora tenha havido alguns leakings, houve algum comentário, mas não houve muita divulgação. Na Suécia, esse caso ocasionou graves processos, inclusive houve processos judiciais na Suécia quanto a essa licitação da Gripen. Inclusive a turbina dele é do Boeing, o que isso viola o Tratado de Bruxelas. O Brasil se envolveu em uma confusão e era bem claro que isso aí era uma confusão. Nós salvamos a Gripen da falência. Porque será, né, que ela iria quebrar? E a alt-right brasileira defendeu isso aí. Foi o primeiro momento em que a alt-right foi a público em defesa do Lula. Quando isso ocorreu, eu já pensei, isso não vai terminar bem. Aliás, assim como foi a imprensa brasileira, mesmo no auge da fama da Lava Jato, ela também não comentou abertamente quanto aos spillovers da Lava Jato na América Latina. Se vocês forem procurar a cobertura da Lava Jato na América Latina, vocês vão encontrar algumas informações muito curiosas sobre a política brasileira, de algumas pessoas que têm muito poder na política brasileira, etc., e que o governo brasileiro não quer, o establishment brasileiro não prefere que essas pessoas fiquem em segredo, fiquem em sigilo, fiquem abaixo das sombras. Se parte de armamento farinhaço é duvidoso, imagine no geral, né? Ele é, no geral, Farinhaço, hoje, abertamente um representante brasileiro dos interesses da Rússia. Ele é nacionalista? Veja, claro que não. Claro que o Farinhaço não é nacionalista. Vocês acham que se a Rússia invadir o Brasil, o Farinhaço fica do lado de quem? Do Brasil ou da Rússia? O que é que vocês acham? Se a nova resistência, se a Rússia invadir o Brasil, eles ficam de que lado? Do Brasil ou da Rússia? O que é que vocês acham? Alguém acredita que eles vão ficar do lado do Brasil? Claro que não, né? Isso é cooptação, é um projeto imperialista. Esse bloco russo chinês é imperialista.
No caso do Rússia, abertamente, absolutamente imperialistas. Certo? Os comentaristas geopolíticos do Brasil têm um problema, porque os dois são cada um do lado de um imperialismo. Um é do lado do imperialismo americano, o outro é do lado do imperialismo russo chinês. Né? E no caso do Farinhaço, ele é do lado do russo chinês. Que assim, se alguém. Lembre-se que a China é o país que tem campos de concentração para venda de para extração e venda de órgãos. Né? É, não ache que está certo, o Putin é contra muita coisa que não presta, etc. Mas não vão achando que isso aí é coisa boa. Não. Tomem cuidado. Né? Assim, vejam, o Farias não sabe nem explicar por que, é que ele toma um lado. Né? O discurso exotérico dele é o de um nacionalismo fiduciário, um nacionalismo baseado numa defesa do que é nosso. Ele não se importa de jeito. Ele tem, na verdade, um verdadeiro desprezo pelo que são os elementos constitutivos da cultura brasileira, da religião brasileira, da história sacra do Brasil. É o que ele despreza, abertamente, aliás. E o centro está no quê? No nacional, de fato, uma reverência pelo estamento burocrático, o discurso esotérico dele, uma reverência ao estamento burocrático e uma reverência ao bloco russo chinês, que são os suceranos que ele quer. E diga-se de passagem, por mais que eu ache que a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina e o mundo tenha sido algo ruim e um agente do antilogos, é fato que os vassalos do bloco russo chinês foram os grandes corruptores e os grandes destruidores da América Latina. Foram os grandes destruidores da nossa cultura ibérica católica. A esquerda brasileira aí apoiando o funk. Não tem condição. Aliás, eu acho até estranho o Duguin não se tocar disso aí. Duguin é, acima de tudo, um propagandista, certo? Eu acho que o Duguin ele não acredita tanto assim no discurso exotérico dele. Apesar de que ele tem articulações disso aí. Eu acho estranho o Duguin não perceber isso, não levar isso em consideração na análise dele. Que é o que ele genuinamente parece ignorar. Isso é muito estranho. Agora, fundamentalmente isso, farinhaço é complicado. Então, um forte abraço a todos e até logo.